Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus continue sobre a sua vida, assim como de toda a sua família. É sempre dessa forma que gosto de me dirigir a cada um de vocês que se encontra me acompanhando e desde já agradecendo a você pela sua companhia, pela sua existência, pela existência da sua família e pela existência também de todos os seus projetos, de todos os seus sonhos, de tudo quanto deseja o teu coração. Eu quero dar continuidade a uma devocional pela qual eu encerrei no último vídeo qual eu trouxe aqui, falando a respeito dos fariseus, onde eles perguntaram ao Senhor Jesus a respeito da lei de Moisés, que foi acerca do divórcio. Então, porque Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Então nós vimos que Jesus ele teve uma resposta, como tem resposta, como eu disse, nessa primeira devocional. Moisés permitiu o divórcio apenas com a concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original de Deus. Este foi o que eu estava dizendo. Agora, hoje, eu gostaria de dar continuidade no versículo 9, sendo que o anterior nós meditamos no versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 19. E hoje eu quero falar só de um versículo somente, onde é dito da seguinte forma. No versículo 19 de Mateus, fala assim para nós, dizendo o Senhor Jesus: eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade e se casar com outra, cometerá adultério. Mais uma vez, eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade e se casar com outra, cometerá adultério. Os rabinos, eles discutiam sobre a lei de Moisés, sobre o que era permitido e o que era proibido, de acordo com as diversas escolas de interpretação. Nós vemos no decorrer de toda a história, na palavra do Senhor. E Jesus é um desses rabinos. E ele é interrogado sobre as circunstâncias nas quais o divórcio é concedido pela lei. Na época, havia duas escolas. A do rabino Iriel, mais flexível em sua interpretação da lei. Ele ensinava que o divórcio se justifica por qualquer motivo. Essa era a lei do rabino Iriel. Então, por qualquer motivo, era concedido o divórcio. Porém, tinha o rabino Shammai, mais conservador, afirmava que o divórcio era possível somente em caso de imoralidade sexual. Jesus se posiciona ao lado de Shammai. Ele viu a interpretação da lei e muitos querem que seja conforme a lei do primeiro que foi dito, que é do Hillel, que qualquer motivo é motivo de separação. É o que nós vemos nos dias de hoje, a realidade dos fatos. Mas só que Jesus, ele se depara com o rabino Shammai, que era o conservador, que ele afirmava que o divórcio era possível somente em caso de imoralidade sexual. Jesus ele se posiciona ao lado de Shammai. A palavra grega usada na versão original é porneia. Olha só, que está na raiz da palavra portuguesa. Eu estou falando aqui, amados, da devocional que eu faço, que eu acompanho todos os dias.
eu tenho prazer, algo que eu gosto de estar ali aprofundando um pouquinho mais para poder aprender. Então a gente vai tomando conhecimento e vai vendo como foi e qual é a posição de Jesus diante daquilo que está em evidência, que está assim hoje em dia, que é real, que nós estamos vendo acontecer com tanta por qualquer motivo, hoje nós estamos vendo. Então Jesus, ele se deparava com o rabino Shammai. A palavra grega então era usada, a palavra original era porneia, que está na raiz da palavra portuguesa pornografia, que diz respeito a toda e qualquer perversão da sexualidade. Não apenas o adultério. Jesus afirma que no processo de divórcio, não pode haver leviandade, quer dizer, imprudência. Não pode haver. Há relações destrutivas. Há relações destrutivas. E para essas, a misericórdia de Deus permite o divórcio. Mas a leviandade não é admissível. No processo de divórcio, as questões sexuais têm importância vital. É na experiência sexual que o casal encarna a unidade original pretendida por Deus, ao criar a raça humana à sua imagem e semelhança. O apóstolo Paulo, ele chega a afirmar que aquele que se deita com uma prostituta, olha só como que é, ele que se deita com a prostituta se torna um corpo com ela. O divórcio, portanto, eventualmente se justifica quando há a profanação da dimensão da unidade absoluta que o sexo traz para a vida de um casal. O sexo é sagrado. O casamento é sagrado. E da mesma maneira como não se concebe um casamento sem sexo, igualmente não se deveria conceber sexo sem casamento. Essa me parece ser a sugestão de Jesus. Aqueles que são um corpo, que se consumam integralmente e consumam e assumam um ou outro por inteiro. Jesus Cristo quer elevar a relação conjugal e a relação sexual a um padrão altíssimo. É o que Jesus quer fazer. Os discípulos de Jesus, aquele que que ouviu, que identificou o chamado do Mestre, que entendeu, que deu ouvido, que deu crédito à palavra do Senhor, como diz a palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, os discípulos de Jesus, aqueles que o reconheceram, que sabem que Ele é o Senhor, que Ele é o único que conhece e sabe todas as coisas, que identifica e que está ao lado daquele que pensa e age conforme os padrões divinos. Ele se coloca ao lado, ele está ali apoiando. Então, aquele que se torna, quer dizer, os discípulos de Jesus, eles são desafiados a conviver de maneira saudável com essa dimensão da vida humana que é o sexo. São chamados a viver o sexo como dimensão sagrada. O sexo é sagrado no casamento e o casamento é sagrado no sexo. Quebrar essa lógica é sacrificar a unidade do casal. É a devocional de hoje. Eu quero deixar para você, a você que
talvez tenha pegado um pouquinho só do que foi mencionado aqui, embora muitos não gostam que falam, porque estão de acordo com a lei de Eliel, como era a lei de lá, que qualquer motivo, qualquer coisa era motivo, qualquer deslize era motivo para o divórcio. Então, que estão com essa lei, eles não vão gostar, talvez você não esteja gostando, que eu esteja falando algo, porém é algo vindo do coração de Deus. Embora você não esteja gostando, mas eu quero que você saiba que vale a pena dar ouvidos à voz do Senhor e sujeitar, como diz a própria palavra, sujeitai-vos uns aos outros. E sendo num relacionamento, nós sabemos que não é fácil, mas com a orientação e com a proteção do Deus verdadeiro, do Deus Criador, nós sabemos que vamos superar, vamos suportar, porque existe o amor. E o amor tudo sofre. Eu tenho que encerrar por aqui, porque senão não conseguirei passar o meu tempo. Mas desde já agradeço por mais uma vez a sua companhia comigo, desejando a você, estou no horário agora, enquanto são 23 horas e 45 minutos desse dia, é final de mais um dia. E eu não quero deixar de desejar a você um restante de noite abençoada. Louvando a Deus pela sua vida e pedindo que Ele esteja lhe concedendo bênçãos, sabedoria, paciência e, acima de tudo, uma fé inabalável na certeza de que vale a pena dar ouvidos à voz somente do Senhor. Eu agradeço a você. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.